A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. As decepções tentaram te parar. Em meio às críticas você preferiu calar e chorou em silêncio pra ninguém notar. Quantas vezes o tempo da espera te cansou? Com feridas e incertezas você perguntou: até quando, meu Senhor? Quantas vezes abriu mão dele e teve que voltar? Quando você errou tentando acertar, às vezes que ergueu as mãos sem forças pra levantar. Você lutou ferido e ninguém ajudou. Venceu a batalha, a guerra não cessou. Esperou a notícia e ela não chegou. Não morreu e ela mandou te avisar que hoje aqui tem novidade de vida. Tem novidade na saúde no teu lar. Tem novidade quando você menos esperar. Tem surpresa, tem milagre, tem libertação. Tem renovo, graça, força e unção. Tem um quarto homem andando na fornalha. No deserto pra tua sede eu tenho água. Toque as buzinas, pois a muralha vai cair. O céu se abre hoje pra lutar por ti. Calma, acalma a alma. A promessa não morreu e ela mandou te avisar que hoje aqui tem novidade de vida. Você lutou ferido e ninguém ajudou. Venceu a batalha, a guerra não cessou. Esperou a notícia e ela não chegou. Calma, acalma a alma. A promessa não morreu e ela mandou te avisar que hoje aqui tem novidade de vida. Na saúde no teu lar. Tem novidade quando você menos esperar. Tem surpresa, tem milagre, tem libertação. Tem renovo, graça, força e unção. Tem um quarto homem andando na fornalha. No deserto pra tua sede eu tenho água. Toquem as buzinas, pois a muralha vai cair. O céu se abre hoje pra lutar por ti.
não morreu e ela mandou te avisar que olha aqui, tem novidade de vida. Tem novidade sim. Acalma o Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Estou aqui, preciso te dizer que sou unicamente dependente de ti. O medo me cercou e quase me parou. Vem cá, pois eu não sei como reagir. Me diz o que fazer, me dá um escape. Eu já tentei de tudo e nada vi. Só resta agora termos uma conversa. Oh, Pai, vou me calar pra te ouvir. Meu filho, eu já estava vendo tudo. Eu penetro entre a alma e o coração. Já ouviste que eu sou onisciente? Olhe para mim e preste atenção. Eu nunca jamais te esqueci. Achei tão bonita esta ação de você parar pra me chamar, necessitando aliviar teu coração. Sempre estarei pertinho de ti quando precisar. Agora pare um pouco pra me escutar e ouça o que eu vou te dizer. Faço e desfaço, e se eu quiser, torno a fazer. Tudo está na palma da minha mão. Estou aqui para te socorrer. Não chores, não temas, eu estou entrando aí, mudando a tua história para te fazer sorrir.
Os meus pensamentos são mais altos que os teus, e o meu caminho é bem melhor do que o teu. Não existe regras para mim, eu quebro tudo e faço assim, para surpreender a quem eu escolhi. Levante, prossiga, você não vai morrer. Renovo tuas forças, não irás perecer. Gigante eu derrubo só pra te defender. As portas eu abro pra te favorecer. Eu uso quem tem pra te abençoar. Coloco em tuas mãos pra tu cantar. Eu sou o teu pai, amigo fiel. Resolvi mudar a tua história, a tua situação. Nunca desampararei o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ó filho, queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Vejo o mundo em trevas, em grande aflição. Vejo ódio e tristeza em cada coração. As pessoas em busca de uma solução, como cegos tateando sem ter direção. Como cegos tateando sem ter direção. Uma voz vem do céu, trovão. Alguém diz, eis-me aqui, eu vou pregando o Evangelho de Cristo, que é poder, graça, paz e perdão. É o caminho, a verdade e a vida, e veio ao mundo nos trazer salvação.
vejo a tocha de fogo em meio à escuridão. É um homem de Deus com sua Bíblia na mão, vai pregando o evangelho com dedicação. Foi chamado por Deus pra divina missão, foi chamado por Deus pra divina missão. Uma voz vem do céu, trovão, e o Espírito diz: missão, missão, missão. Alguém diz: eis-me aqui, eu vou pregando o evangelho de Cristo, que é poder, graça, paz e perdão. É o caminho, a verdade e a vida, e veio ao mundo nos trazer salvação. Divina missão, trazer salvação. Divina missão. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração.
mas ressuscitou. Ele vive, ele vive. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus Vamos leer la palabra de Dios. no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e o versículo 18. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 18. Ou 16, versículo 18. San Mateo 16, versículo 18. Vamos acompanhar a leitura aí na tela. Vamos a acompañar la lectura en la pantalla. 1, 2, 3, todos juntos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A última frase, e as portas. Mais uma vez, e as a outra vez. Aleluia! Aleluya. Vamos agora abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 16 e verso 15. Vamos ahora a abrir la palabra de Dios en San Marcos 16, versículo 15. Todos juntos. Todos juntos. E disse-lhes. Vamos lá, 1, 2, 3. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 17 agora. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Mais uma vez. 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 Em meu nome expelirão demônios. Aleluya. Tiago capítulo 4 e verso 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Todos juntos. Todos juntos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez. Mas Resistir ao Resistir ao diabo. 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 E ele podemos nos assentar, Podéis sentar. mas não podemos parar de dar glória a Pero Deus. no podemos dejar de darle gloria a Dios. A palavra de Deus nos dá uma promessa La palabra de Dios nos da una promesa da parte de Jesus. de parte de Jesús. As portas do inferno Las puertas del infierno não prevalecerão no prevalecerán contra a minha igreja. contra mi iglesia. Esta é a promessa. Esta es la promesa.
Entre uma promessa e o cumprimento da promessa, y el cumplimiento de la promesa, existe um caminho. hay un camino. Vamos dizer juntos. Vamos a decir juntos. Entre uma promessa Entre una promesa e o cumprimento da promessa, y el cumplimiento de la promesa, há um caminho. hay un camino. Entre uma promessa Entre una promesa e o cumprimento da promessa, y el cumplimiento de la promesa, há um caminho. hay un camino. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Entre esta promessa Entre esta promesa e o cumprimento desta promessa, y el cumplimiento de esta promesa, há um caminho. hay un camino. E este caminho Y este camino, é constituído él es constituido de duas palavras. por dos palabras. De duas palavras. Por dos palabras. Por duas palavras. Por dos palabras. Por duas palavras. Por dos palabras. Aleluia. Oh, gloria a Dios. Diga para quem está ao seu lado. Diga para quien está a su lado. O caminho El camino entre a promessa entre la promesa de que as portas do inferno de que las puertas del Hades não prevalecem contra a igreja, no prevalecerán contra la iglesia. não prevalecem contra a sua vida, No prevalecen contra su vida. o caminho El camino entre essa promessa, entre esta promesa. diga, o caminho Diga, el camino entre essa promessa entre esta promesa e o cumprimento dessa promessa y el cumplimiento de esta promesa, é construído él es construido por duas palavras. por dos palabras. Duas palavras. Dos palabras. Duas palavras. Dos palabras. É o caminho Es el camino para o cumprimento dessa promessa. para el cumplimiento de esta promesa. Por que muitas famílias sucumbem? Porque muchas familias sucumben. Por que tantas pessoas se desviam? Porque tantas personas se descarrían del camino. Por que tantas igrejas são abaladas pelo poder do inferno? Porque tantas iglesias se ven agobiadas por el poder del infierno. Por que tantas denominações foram destruídas pelo poder do inferno? Porque tantas denominaciones fueron destruidas por el poder del Se infierno. existe essa promessa, Si hay una promesa, é porque entre a promessa e o cumprimento existe um caminho. es porque entre la promesa y el cumplimiento hay un camino. E todos aqueles que caíram, Y todos aquellos que cayeron, todos aqueles que fracassaram, todos los que fracasaron, é porque não tomaram este caminho es porque no entraron en este camino. de apenas duas palavras. El camino de solamente dos palabras. E quais são estas duas palavras? ¿Y cuáles son estas dos palabras? Vamos para a primeira palavra. Vamos a la primera palabra. A primeira palavra La primera palabra que garante o cumprimento que garantiza el cumplimiento da promessa de Jesus. de la promesa de Cristo. A primeira palavra La primera palabra que impede que toda ação do diabo contra a minha vida e a sua vida, que impide que toda la acción del diablo en contra de mi vida y en contra de su vida, contra a vida da igreja, en contra de la vida de la iglesia, tenha sucesso. tenga suceso. A primeira palavra La primera palabra é a palavra. es la palabra. Diga comigo. Diga conmigo. Não. No. Diga comigo. Diga conmigo. No. Vamos dizer em português. Vamos dizer 1, 2, 3. No. Vamos dizer agora em espanhol. No. Todos juntos. No. Todos juntos. No. Não. Aleluya. Gloria a Dios. Esta é a primeira palavra. Esta es la primera palabra. Jesus disse, Jesús dijo, a palavra de Deus fala la palabra de Dios nos dice que nós temos que resistir ao que diabo. nosotros debemos resistir al diablo. As portas do inferno não prevalecem. Las puertas del infierno no prevalecen.
não prevalecem. no prevalecen, Não prevalecem. no prevalecen. Para quem resiste. Para aquel que resiste. E resistir Y resistir significa significa dizer não. decir no. A história da igreja mostra que as portas do inferno tentaram destruir a igreja. La historia de la iglesia muestra que las puertas del infierno intentaron destruir con la iglesia. Quando a igreja começou lá em Jerusalém, Cuando la iglesia comenzó allá en Jerusalén, a palavra de Deus nos mostra la palabra de Dios muéstranos que as portas do inferno se mobilizaram contra a que igreja. las puertas del infierno se movieron en contra de la iglesia. Por meio de movimento chamado movimento judaizante. Por medio de un movimiento llamado movimiento judaizante. Este movimento procurava negar, buscava negar o poder da cruz, el poder de la cruz, o poder da graça divina. el poder de la gracia divina. Este movimento procurava dizer Este movimiento buscava decir que só podia ser salvo que solo podría ser salvo quem fosse judeu. aquel que fuera judío. Antes da pessoa aceitar Jesus, Antes de la persona aceptar a Jesús, tinha que aceitar Moisés. tenía que aceptar a Moisés. Tinha que ser circuncidado. Tenía que ser circuncidado. Tinha que obedecer toda a lei cerimonial do judaísmo. Tenía que obedecer toda la ley ceremonial del judaísmo. Teria que ser, além de circuncidado, Tendría que, más allá de ser circuncidado, teria que obedecer às leis dietéticas do judaísmo. tendría que obedecer también las leyes dietéticas del judaísmo. Teria que guardar dias e festas. Tendría que guardar los días y las fiestas. Teria que guardar o sábado. Tendría que hacer guarda del sábado. Primeiro teria que ser judeu. Primero tendría que hacerse judío. Primeiro teria que ter Moisés. Primero tendría que tener Moisés. Para depois ter Cristo. Para luego recibir a Cristo. O caminho para Cristo seria Moisés. El camino para Cristo sería Moisés. O caminho para fazer parte da nação eleita teria que ser parte da nação de Israel. El camino para ser parte de la generación elegida había de ser parte primero de la nación de Israel. E a palavra de Deus nos fala Y la palabra de Dios nos dice que naqueles dias em que a história da igreja estava sendo decidida, y en aquellos días que se estaba decidiendo la historia de la iglesia, lá na cidade de Antioquia da Síria, allá en la ciudad de Antioquía de Siria, havia homem franzino, había un hombre débil, homem que havia tido uma experiência tremenda com Deus, un hombre que había tenido una experiencia tremenda con Dios, que morava numa cidade lá na Turquia. que vivía en una ciudad allá en Turquía. E este homem havia sido trazido por convite de Barnabé, pastor da igreja em Y Antioquia. este hombre había sido traído para ahí por invitación de Bernabé, el pastor de la iglesia de E Antioquía. quando aquele homem viu Y cuando aquel hombre vio que o cristianismo estava sendo sufocado pelo judaísmo, que el cristianismo estaba siendo ahogado por el judaísmo, que as portas do inferno estavam prevalecendo, que las puertas del infierno estaban prevaleciendo, aquele homem se levantou aquel hombre se levantó e disse: y él dijo: Não! no, Não! no, Não! no. Ele reuniu outros Él reunió otros e foram a Jerusalém y subieron a Jerusalén. e tiveram uma reunião com todos os apóstolos e pastores. Y ahí se reunieron junto a todos los apóstoles y pastores. E Paulo dizia não. Y Pablo decía no. E quando Paulo disse não, Cuando Pablo dice no, se levantou Pedro se levantó Pedro e disse não. y dijo no. E se levantou outro e disse não. Y se levantó otro y dijo no. E o cristianismo foi salvo. Y el cristianismo fue salvo. A
palavra de Deus nos fala La palabra de Dios nos dice que o cristianismo começou a alcançar outras que el nações. cristianismo empezó a alcanzar otras naciones. Alcançou os gregos, Alcanzó los griegos, alcançou os romanos. alcanzó los romanos. E quando o cristianismo alcança os gregos, Y cuando el cristianismo alcanza a los griegos, agora os gregos, eles queriam sabedoria. ahora los griegos querían también sabiduría. Eles queriam sabedoria. Ellos querían sabiduría. Eles eram sábios. Ellos eran sabios. Ali é o berço de toda a filosofia ocidental. Ahí es la cuna de toda filosofía occidental. Ali se levantou Aristóteles. Allí se levantó Aristóteles. Ali se levantou Platão. Allí se levantó Platón. Ali se levantou Sócrates. Allí se levantó Sócrates. E quando os gregos recebem o Y evangelho, cuando los griegos ahora reciben el evangelio, eles tinham toda uma carga de filosofia. ellos traían una carga de filosofía. Assim como os judeus tinham uma carga de tradição. Así como los judíos tendrían una carga de tradición. Agora os gregos tinham uma carga de filosofia. Ahora los griegos tenían una carga de filosofía. E se levanta então agora um outro movimento. Y ahora se levanta otro movimiento. Este movimento agora chama-se gnosticismo. Este movimiento se llama gnosticismo. E este movimento dizia que o importante Y este movimiento decía que lo que importaba não era obedecer a palavra, no era la obediencia de la palabra, era conhecimento, era el conocimiento, era gnose. era la gnose. O que fazia de alguém salvo Lo que hacía a alguien un salvo era ter a filosofia cristã, era tener una filosofía cristiana, era crer na filosofia. era creer en la filosofía, Assim como havia a filosofia grega, así como había la filosofía griega. agora teria a filosofia cristã. Ahora había también la filosofía cristiana. Jesus seria apenas como Platão, Sócrates, Aristóteles e outros. Jesús sería más uno como Platón, Aristóteles y otros. Agora Jesus seria alguém especial. Ahora Jesús iba a ser alguien especial. E agora com este conhecimento, Y ahora con este conocimiento se poderia alcançar a salvação. se podría alcanzar la salvación. Seria o fim do cristianismo. Sería el final del cristianismo. E agora Satanás estava dizendo: Y ahora Satanás ya estaba diciendo: eu não consegui com os judaizantes. yo no conseguí por medio de los judaizantes. Eu não consegui destruir por meio dos judeus. Yo no conseguí destruir por medio de los judíos. Mas agora vou conseguir por meio dos gregos. Pero ahora yo voy a lograr por medio de los A griegos. filosofia grega La filosofía griega. vai engolir o Ella va cristianismo. a tragar el cristianismo. Mas Deus agora se move. Pero Dios se mueve. E Deus agarra João. Y Dios toma a Juan. E João Y diz: Juan dice: o espírito do anticristo se manifesta. el espíritu del anticristo se ha manifestado. Mas nós dizemos não. Pero nosotros decimos no. Nós dizemos não. Nosotros decimos no. E Tiago se levanta Y se levanta Tiago. e diz Y não. él dice no. E se levanta Pedro Y se levanta Pedro. e diz não. Y dice no. E se levanta Judas Y se levanta Judas. e Y diz dice não. no. Aleluia. Aleluya. Não para Não. estes No para estos que dizem que Deus quer só a que filosofia, dicen que Dios quiere solamente filosofía. quer só o coração. Dios quiere solamente el corazón. Continua até hoje esta semente. Hasta hoy esta semilla se mantiene. Quem sabe você já ouviu isso? Quizás usted ya escuchó esto. Que Deus quer só o coração. Que Dios quiere solamente el corazón. Mas Judas diz: Pero Judas dice: estes tais, resistéis, resistid. não, estes tais, Estes tales, eles transformam a graça de Deus em libertinagem. ellos transforman la gracia de Dios en libertinaje. Não! No.
Passaram-se os anos. Se pasaron los años. Levanta-se outro movimento terrível, Se levanta otro movimiento terrible chamado arianismo, llamado arianismo, pregado por Ário. predicado por un hombre llamado Ario. Este movimento Este movimiento foi terrível, fue terrible. foi pior que os outros, Fue peor que los otros porque anteriores. conquistou até os imperadores de Roma. Porque conquistó, alcanzó hasta los emperadores romanos. E agora este movimento dizia: Ahora este movimiento decía, não existe trindade, no hay Trinidad. não existe Pai, Filho e Espírito Santo. No existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este movimento continua até hoje. Este movimiento sigue hasta hoy. Vocês estão vendo por aí pessoas dizendo que não há trindade. Ustedes escuchan por ahí personas diciendo que la Trinidad no existe. Então Ário dizia Entonces Ario decía que entre Deus e os homens que entre Dios y los hombres tem deusinho intermediário. hay un Diosito intermediario. Jesus estava aí. Jesús estaba ahí. Jesus não era Deus. Jesús para ellos no era Dios. E parece que aquilo vai tomar conta do mundo. Y parece que aquello va a tomar cuenta de todo el mundo. Mas lá na Pero África, allá en África, lá na cidade de Alexandria, allá en la ciudad de Alejandría, se levanta homem chamado Atanásio. se levanta un hombre llamado Atanasio. Ele sofreu, Él sufrió. foi perseguido pelos Fue imperadores, perseguido por los emperadores. foi exilado. Fue aislado. Mas esse homem dizia: não, Pero este hombre decía no. a Pai, Filho e Espírito Santo. Ay, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesus é Deus. Jesús es Dios. E as portas do inferno não prevaleceram Y contra a las igreja. puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia. Passam os tempos Pasan los tiempos e parece que o cristianismo ia desaparecer y parecía que el cristianismo se desaparecería por meio do Império Romano. por medio del poder del imperio romano. Não mais o Império Romano político ou militar, No más un imperio romano político-militar, mas o Império Romano religioso, pero el imperio romano religioso, que havia juntado os deuses de todas as religiões, y había agregado los dioses de todas las religiones, transformado em ídolos, has cambiado ellos en e ídolos, nesses ídolos eram colocados nomes de santos, entre aspas. y en estos ídolos eran puestos nombres de santos, entre comillas. E lá em Roma Y en Roma estava esse império, estaba este imperio, império religioso, un imperio religioso que matava os que se opunham a ele. que mataba a aquellos que les contrariaban. Um império onde as pessoas tinham que comprar salvação com dinheiro. Un imperio en lo cual las personas pagaban la salvación con dinero. Um império em que as pessoas compravam o cargo de pastor. Un imperio en lo cual las personas compraban el puesto de pastor. Mas lá na Alemanha Pero allá en Alemania se levanta um alemãozinho se levanta un alemancito chamado Martinho Lutero. llamado Martino Lutero. E esse homem Y diz: este hombre dice: não, não, diga comigo não, Diga conmigo no. diga comigo não, diga comigo não. Diga conmigo no. E se levanta um movimento chamado Y protestantismo. se levanta entonces un movimiento llamado protestantismo. O que significa protestar? Lo que significa protestar Significa dizer não, significa decir no. não, No. não. No. Quem pode dar glória a Deus? ¿Quién puede dar gloria a Dios? Olhe para quem está do seu lado Mire hacia quien está a su lado e diga assim: y diga así: aprenda a aprenda dizer a decir não, no, não, no, não, no, não. no.
Aleluia. 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 E o protestantismo começa a se levantar. Y el protestantismo empieza a levantarse. Alemanha, Alemania, França, Francia, Suíça, Suiza, Holanda, Holanda, Inglaterra, Inglaterra, Escócia, Escocia, País de Gales, País de Gales, Suécia, Suecia, Noruega, Noruega, Dinamarca. Dinamarca. Começa a se espalhar. Comienza a esparcirse. Estados Unidos. Estados Unidos. E agora, Y ahora, aqueles homens dizem, aquellos hombres dicen, vendo uma corrupção moral terrível. viendo una corrupción moral terrible. E aqueles homens dizem, Y aquellos hombres dicen, não para a corrupção moral. no para la corrupción moral. Não para a corrupção moral. No para la corrupción moral. Não para a corrupção moral. No para la corrupción moral. Se levanta Calvino. Se levanta Calvino. Se levanta Wesley. Se levanta Wesley. Se levanta Ivan Roberts. Se levanta Ivan Roberts. Se levanta John Knox. Se levanta John Knox. Se levanta Jonathan Edwards. Se levanta Jonathan Edwards. Não para a corrupção moral. No para la corrupción moral. Não para uma igreja corrompida. No para una iglesia corrompida. Não para uma sociedade corrompida. No para una sociedad corrompida. No. E se levanta uma igreja Y se levanta una iglesia que aprendeu a dizer não para a corrupção moral. que aprendió a decir no a la corrupción moral. Porém, Pero havia um problema. había un problema. Eles conseguiram dizer não para a corrupção moral, Ellos consiguieron decir no a la corrupción moral, mas não conseguiam dizer não para a carne. pero no conseguían decir no a la carne. Era um evangelho que reformava. Era un evangelio que reformaba. Era um evangelho que alinhou a história de nações. Era un evangelio que colocó en la línea la historia de naciones. Mas agora havia alguma coisa que faltava. Pero ahora faltaba algo. Faltava alguma coisa. Algo estaba faltando. A palavra de Deus nos fala La palabra de Dios nos dice que para destruir o poder da carne, que para destruir el poder de la carne, não basta a firmeza moral. no adelanta solamente tener firmeza moral. A firmeza moral é La extraordinária. firmeza moral es extraordinaria. Mas para destruir, aniquilar a carne, Pero para destruir, aniquilar la carne, precisa de algo mais que isso. es necesario algo más de que esto. É necessário Es necesario o derramamento do Espírito Santo. el derramamiento del Espíritu Santo. Wesley morre. Wesley muere. Aqueles homens começam a morrer. Aquellos hombres comienzan a morir. Os homens lá do século XVIII morrem. Los hombres del siglo XVIII mueren. O movimento de Wesley começa a perder força. El movimiento de Wesley comienza a perder fuerza. Em 1848, En 1848 se levanta um grupo de pessoas nos Estados Unidos. se levanta un grupo de personas en Estados Unidos. E essas pessoas começam Y estas personas a comienzan estudar a a Bíblia estudiar la Biblia, com base numa revista chamada Guia da Perfeição Cristã. basados en una revista llamada Guía de la Perfección Cristiana. E eles começam a buscar santidade. Y ellos comienzan a buscar santidad. Não apenas pureza moral. No solamente pureza moral, Muito mais do que isso. mucho más de que esto. Uma vida separada do mundo. Una vida apartada del mundo. Eles começam a dizer não para o mundo. Ellos comienzan a decir no al mundo. Não! No. Não! No. É o movimento
movimento de santidade. Es un movimiento de santidad. E agora no virar para o século 20, Y ahora en el pasaje al siglo XX começa a acontecer alguma coisa gloriosa. comienza a suceder algo glorioso. O poder do Espírito Santo começa a cair. El poder del Espíritu Santo comienza a caer. Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. Jesús comienza a bautizar con Espíritu Santo. Você sabe que no tempo somente da pureza moral Usted sabe que solamente en el tiempo de la pureza moral havia até uma guerra entre os cristãos americanos e os cristãos europeus. había hasta una batalla, una guerra entre los cristianos americanos y los cristianos europeos. Eles se digladiavam, Ellos peleaban. dizendo que o outro não era santo. Uno decía que el otro no era santo. Existia até uma piada naquele tempo, Existía hasta un chiste en aquel tiempo. que enquanto o americano dizia que o europeu não era santo porque bebia vinho, Enquanto el americano decía que el europeo no era santo porque bebía vino, ele tirava uma baforada de cigarro. él tragaba un cigarrillo. Os americanos dizendo, vocês não são santos porque bebem. Los americanos decían, ustedes no son santos porque toman. E os europeus diziam, vocês não são porque fumam. Y los europeos decían, ustedes no son porque fuman. Mas agora Deus continua a obra. Pero ahora Dios sigue su obra. Aquele que começou em vós, Aquel que comenzó en a vosotros, boa obra, la buena obra, aperfeiçoará. la perfeccionará. Como que Deus aperfeiçoou a luz? ¿Cómo que Dios perfecciona la luz? Uma das maneiras que Deus nos aperfeiçoa Una de las maneras que Dios nos é perfecciona nos ensinando a dizer não. es enseñándonos a decir no. Não, No, não, no, não, no, não. no. E hoje Deus vai aperfeiçoar Y hoy Dios va a perfeccionar esse povo aqui. todo este pueblo aquí. Porque vai sair daqui Porque va a salir desde aquí povo dizendo não. un pueblo diciendo no, Não, no, não, no, não, no, não, no, no. E Deus começa a derramar o Espírito Santo. Y Dios comienza a derramar el Espíritu Santo. E agora Deus levanta um movimento Y ahora Dios levanta un movimiento chamado movimento pentecostal. llamado movimiento pentecostal, Em que essas pessoas eram levadas a dizer não. en el cual estas personas eran llevadas a decir no, Não. no, Não somente para o diabo. no solamente para el diablo, Não somente para o mundo. no solamente para el mundo, Mas dizer não pero decir no para a raiz. para la raíz, Para a carne. Porque agora, porque ahora, cheios do poder do Espírito Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, conseguiu dizer não para a carne. consiguieron decir no para la carne, Não para o cigarro. no para el cigarrillo, Não para o vinho. no para el vino, Não para o álcool. no para el alcohol, Não para o tabaco. no para el tabaco, Não para os esportes competitivos. no para los deportes de competencia, Não para a dissensão. no para las Não disensiones, para a contenda. no para las Não contiendas, para a heresia. no para las herejías. Agora tinha uma força tremenda. Ahora había una fuerza tremenda, A força do Pentecostes. la fuerza del A Pentecostés, força do Espírito. la fuerza del Espíritu. E agora o não começa a Y crescer. ahora el no comienza a crecer. O não começa a crescer. El no comienza a crecer. E o diabo diz assim: Y el diablo dice así: eu vou destruir a igreja do século 20 yo voy a destruir la iglesia del siglo XX com a televisão. con la televisión. Agora eles vão ser destruídos. Ahora ellos serán destruidos. Mas aqueles doidos de Deus, Pero aquellos locos de Dios, aqueles pioneiros pentecostais, aquellos pioneros pentecostales, contra a filosofia cristã, contra la filosofía cristiana, contra os mundanos, contra los mundanos, tiveram coragem tuvieron valentía de dizer não, de decir no, não. no. E eu estou pregando hoje aqui Yo estoy predicando hoy aquí
Porque esta senhora aqui de 90 anos. Porque esta senhora aqui de 90 anos. E o seu esposo que teria hoje, nesse ano, 101 anos. E su esposo que hoy tendría 101 años. Se levantaram à porta de sua casa. Se levantaron en la puerta de su casa. E disseram não. Y dijeron no. Não. No. Não. No. O mundo não vai entrar aqui. Aquí el mundo no entra. Aqui o mundo não entra. Aquí el mundo no entra. Não. No. Não. No. Eram os pentecostais. Eran los pentecostales. Pentecostais raiz. Pentecostales raiz. Eu glorifiquei a Deus. Yo glorifiqué a Dios. Este historiador que escreveu este livro sobre a história no Rio Grande do Sul. Este historiador que escribió el libro sobre la historia del movimiento en el Río Grande del Sur. O movimento pentecostal no Rio Grande do Sul. La historia del movimiento pentecostal en el Río Grande del Sur. Ele foi visitar a nossa igreja. Él fue a visitar nuestra iglesia. Quando ele foi escrever sobre a nossa igreja. Cuando él fue a escribir sobre nuestra E iglesia. eu estava lendo o livro dele. Yo estaba leyendo su libro. Ele disse, quando eu cheguei na restauração. Ele dijo, cuando yo llegué a restauración. Eu encontrei. Yo encontré. Uma igreja. Una iglesia. Pentecostal. Pentecostal. Raiz. Raíz. Raiz. Raíz. Raiz. Raíz. Raiz. Raiz. Diga para quem está ao seu lado, seja raiz. Diga para quien está a su lado, sea raíz. Seja pentecostal raiz. Sea pentecostal raíz. Seja pentecostal raiz. Sea pentecostal raíz. Raiz. Raíz. Que diz não para a televisão. Que dice no para la televisión. Que diz não para homem de cabelo comprido. Que dice no para hombre de pelos largos. Que diz não para mulher de cabelo cortado. Que dice no para mujeres de pelo cortado. Que diz não para pastor bêbado. Que dice no para pastores ebrios. Aleluia. Aleluia. Que diz não para o pecado. Que dice no para el Não pecado. para o pecado. No para el pecado. Aleluya. Quem quer ser raiz? Quem quer ser raiz? ¿Quién quiere ser raíz? ¿Quién quiere ser raíz? ¿Quién quiere ser raíz? Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos e adore a Deus. Alce sus manos y adore a Dios. E diga, Senhor. Y diga, Señor. É só o teu espírito. Es solamente tu espíritu. Diga, Senhor. Diga, Señor. É só o teu espírito. Es solamente tu espíritu. Que pode fazer de mim. Que puede hacer de mí. Pentecostal raiz. Pentecostal raíz. Agora escute. Ahora escuche. A minha geração Mi generación. enfrentou esses ataques do diabo. Ella enfrentó estos ataques del diablo. Enfrentou o chamado movimento neopentecostal. Enfrentó el llamado movimiento neopentecostal. Quantas igrejas pentecostais ¿Cuántas iglesias pentecostales foram destruídas fueron destruidas por um movimento por un movimiento que dizia é possível prosperidade sem que santidade? decía es posible prosperidad sin santidad? Quantos caíram? ¿Cuántos cayeron? Quantos caíram por um movimento que dizia é possível milagre sem santidade? ¿Cuántos cayeron por un movimiento que decía es posible milagros sin santidad? Um movimento que pregava o cristianismo como fonte de bênçãos para a terra. Un movimiento que predicaba el cristianismo como fuente de bendiciones terrenales. Enquanto Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mientras Jesús decía, mi reino no es de esta
tierra. E a minha geração soube dizer não para isso. Mi generación supo decir no para esto. Estou com 59 anos de idade. Yo estoy con 59 años de edad. 40 anos atrás, 40 años atrás, eu tinha 19 anos. yo tenía 19 años. Eu estava lutando contra isso. Yo estaba luchando en contra eso. Quando grande parte de vocês não havia nascido. Cuando grande parte de ustedes siquiera había nacido. Quando eu tinha há 45 anos, 14 anos de idade. Cuando hace 45 años atrás yo estaba con 14 años de edad. E eu já era conhecido Yo ya era conocido por um pregador de santidade. como un predicador de santidad. Faz 45 anos Hacen 45 años que eu faço parte desta história de 2025 que yo anos. hago parte de esta historia de 2025 años. De uma igreja dizendo não. De una iglesia diciendo no. Faz 45 anos Hacen 45 años que Deus me levantou. que Dios me levantó. E Deus me ensinou Y Dios me enseñó a dizer não. a decir no. E comigo Deus levantou esta geração. Y conmigo Dios levantó esta generación Que aprendeu a dizer não. que aprendió a decir no. Que aprendeu a dizer não. Que aprendió a decir no. Que aprendeu a dizer não. Que aprendió a decir no. Que aprendeu a dizer não. Que aprendió a decir no. Que aprendeu a dizer não. Que aprendió a decir no. E agora Deus está levantando uma nova geração. Y ahora Dios está levantando una nueva generación. Deus está levantando uma nova geração. Dios está levantando una nueva generación. E a promessa continua. Y la promesa sigue. E o caminho é o mesmo. Y el camino es el mismo. Diga não. Diga no. Agora, senhoras e senhores, Ahora, señoras y señores, esses ataques são parte do passado. estos ataques hacen parte del pasado. O neopentecostalismo, El neopentecostalismo, já conseguimos vacina contra ele. nosotros ya estamos vacunados contra él. Assim como teve a vacina para o judaizante, Así como hubo la vacina en contra el judaizante, contra o arianismo, en contra el arianismo, contra o gnosticismo, contra el gnosticismo, contra a sinomia, y contra la sinomía, contra a idolatria, contra idolatría, contra a impureza moral, contra la impureza moral, contra a força da carne, contra la fuerza de la carne, contra a televisão. contra la televisión. Agora escute, Ahora escuche, Satanás não dorme. Satanás no duerme. A nossa geração enfrentou isto. Nuestra generación enfrentó esto. A nossa geração tratou disto. Nuestra generación trató de esto. Agora a geração de vocês, Ahora la generación de ustedes, nós, porque estamos vivos ainda, nosotros, porque aún estamos vivos, temos outros desafios. tenemos otros retos. E escute, senhoras e Y senhores, escúcheme, señoras y señores, qual é o grande desafio? ¿cuál es el grande reto? O que o diabo lá nas portas do inferno Lo que el diablo allá en las puertas del infierno está preparando está preparando para destruir a igreja. para destruir la iglesia. Diga comigo, Diga conmigo, internet. internet. Diga comigo, Diga conmigo, internet. diga comigo. Diga conmigo,
Senhoras e senhores, Señoras y señores, eu ouso dizer yo oso decir que este que este ou que esta, o que esta arma arma associada agora à inteligência artificial asociada a la inteligencia artificial é a pior de todas as batalhas que a igreja terá que enfrentar. es la peor de todas las batallas que la iglesia tendrá de enfrentar. Os judaizantes Los judaizantes eram defendidos, Eram ou o movimento judaizante, melhor, el movimiento judaizante era defendido por alguns judeus. era defendido por algunos de los judíos. O gnosticismo El gnosticismo pelos gentios. por los gentiles. O arianismo El arianismo por Ario e seus seguidores. por Ario y sus seguidores. A idolatria cristã, entre aspas, La idolatría cristiana, entre comillas, era dirigida por um sistema religioso. era guiada, conducida por un sistema Mas religioso. agora, senhoras e Pero ahora, senhores, señoras y señores, esta questão da internet esta cuestión referente al Internet é pior que o nosso tempo. es peor que en nuestro tiempo. Porque no nosso tempo a gente não tinha televisão. Porque en nuestro tiempo no teníamos televisión. E continuo sem ter televisão em casa. Y seguimos sin tener televisión en casa. Mas internet eu tenho. Pero Internet yo tengo. O arianismo não estava em todas as casas. El arianismo no estaba en todas las casas. O gnosticismo não estava em todas as casas. El gnosticismo no estaba en todas las casas. Os judaizantes não estavam em todas as casas. Los judaizantes no estaban en todas las casas. Eles iam nas casas. Ellos iban en las casas. Paulo, quando escreve para Tito, Pablo, cuando escribe a Tito, ele diz, olha, él dice, mira, essa turma vai ir nas casas. esta gente ahí se va a ir hasta las casas. E estão pervertendo casas Y inteiras. están pervirtiendo casas enteras. Eles tinham que ir na casa. Ellos tenían que ir hasta las casas. Quando João fala Cuando Juan habla a respeito dos hereges, respecto a los herejes, ele diz assim, él dice así, olha, mira, quem não traz a doutrina aquel que no trae la misma doctrina não recebe na tua casa. no recibe en tu casa. Mas e agora? Pero ¿y ahora? A gente pode dizer na nossa geração, Podemos decir en nuestra generación, para os crentes de nossa para geração, los creyentes de nuestra generación, a mesma coisa que Paulo fala para Tito. lo mismo que Pablo escribe a Tito, O mesmo que João escreve na sua carta. el mismo que Juan escribe en su carta, Não recebe na tua casa. no recibe en tu casa. Mas a internet. Pero el Internet. Vocês sabiam que os brasileiros, Ustedes sabían que los brasileños, eu achei terrível isto, yo vi eso terriblemente. passam 9 horas por dia na internet. Los brasileños ocupan 9 horas de su día en Internet. Agora escute essa estatística aqui. Ahora escuche esta estadística aquí. Os brasileiros passam Los brasileños pasan 28 horas 28 horas por mês por mes no TikTok. en el TikTok. 24 horas por mês no WhatsApp. 24 horas por mes en el WhatsApp. 23 horas e 35 minutos no Instagram. 23 horas 35 minutos en Instagram. 23 horas no YouTube. 23 horas en YouTube. 10 horas no Facebook. 10 horas en Facebook. Por mês. Por mes. Isto dá dias e dias. Eso, hermanos, se suma días y días. 28 horas. 28 horas. Mais 24. Más 24. Mais 23. Más 23. Mais 23. Más 23. Se nós olharmos aqui por horas de trabalho, Si mirarmos aquí por horas de trabajo, então teremos entonces tendremos 3 dias de trabalho no TikTok. 3 días de trabajo en TikTok.
3 dias de trabalho no WhatsApp. 3 días de trabajo en WhatsApp. 3 no Instagram. 3 días en Instagram. 3 no YouTube. 3 días en YouTube. Olha que loucura! Mira qué locura. 12 dias por mês. 12 días por mes. Numa jornada de 8 horas por dia. En una jornada de 8 horas diarias. Na internet. En internet. Em coisas que não edificam. En cosas que no edifican. Aqui não está falando de sites. Esto aquí no está hablando de sitios. Não está falando de sites onde a pessoa estuda. No está hablando de sitios web donde la persona estudia. Não. No. É conversa. Son prácticas, charlas. É TikTok. Es TikTok. É Instagram. Es Instagram. Agora eu pergunto para vocês. Ahora yo les pregunto. Uma pessoa que passa 12 dias por mês trabalhando só nas redes sociais. Una persona que pasa 12 días por mes trabajando. Trabalhando entre aspas. Trabajando entre comillas solamente en redes sociales. Ele vai ter tempo para orar? Él va a tener tiempo para orar. Não! No. Ele vai ter tempo para conversar com a esposa, com o marido? Él va a tener tiempo para hablar con la esposa, con el esposo. Não! No. E aí na internet, Y ahí en internet, no embalo disto, ahí en esta corriente, o diabo pega agora uma igreja fraca, el diablo ahora se encuentra con una iglesia débil, uma igreja que não ora, una iglesia que no ora, que não lê mais a palavra, que ya no lee más la Biblia, que não se relaciona marido com esposa, esposa com marido, que no tiene relación esposa con marido, marido con la esposa, que não tem relação mais com os filhos, que ya no se relaciona con sus hijos, uma igreja que acha muito caro, que dice, es muy caro, uma revista como essa que estamos apresentando, un libro como este que presentamos, por R$25. por R$25. Quando eu olho isto, Cuando yo veo esto, me dá um desespero. yo me desespero. E aí você começa a ver testemunhos ou testemunhos. Y ahí usted comienza a escuchar testimonios. Lares sendo destruídos. Hogares siendo destruidos. Esposas pegando o marido, assistindo pornografia. Esposas que ven en flagrante al marido mirando pornografía. Lares sendo arrebentados. Hogares siendo arrebentados. Este esposo que está lá na pornografia. Este esposo que está allá en la pornografía. Ele não começou na pornografia. Él no comenzó por la pornografía. Ele começou lá no TikTok. Él comenzó allá en el TikTok. Ele começou lá o dia inteiro trocando bobagem, videozinho besta pelo Él WhatsApp. quedó el día entero cambiando bobadas en WhatsApp. E aí sem oração. Y ahí no ora. Sem busca de Deus. No busca a Dios. Espera o quê? ¿Espera qué? Agora escute. Ahora escuche. A promessa continua a mesma. La promesa sigue la misma. A promessa continua a mesma. La promesa sigue la misma. As portas do inferno Las puertas del infierno não prevalecerão no prevalecerán contra a igreja. contra la iglesia. Mas o caminho continua o mesmo. Mas el camino sigue el mismo. Assim como Paulo disse não. Así como Pablo dijo no. Como Tiago disse não. Como Tiago dijo no. Como João disse não. Como Juan dijo no. Como Pedro disse não. Como Pedro dijo no. Como Atanásio disse Como não. Atanásio dijo no. Como Lutero disse não. Como Lutero dijo no. Como Wesley disse não. Como John Wesley dijo Como no. Knox disse não. Como John Knox dijo Como no. Ivan disse não. Como Ivan dijo no. Como Edward disse não. Como Edward dijo Como no. Finney disse não. Como Finney disse no. Como William Seymour disse não. Como William Seymour dijo no. Deus está levantando você. Dios te está levantando. Você. Dios está levantando a usted. Para fazer história. Para escribir historia. Para fazer história. Para hacer historia. Para fazer história. Para hacer historia. Escute. Escuche.
Olha o que eu vou dizer para você aqui. Ponga atención en lo que te voy a decir ahora. A palavra de Deus diz. La palabra de Dios dice, Malaquias escreve. Malaquías escribe, Que diante de Deus. que delante de Dios, Que diante de Deus. que delante de Dios, Há livro de história. hay un libro de historias. Há livro de história. Hay un libro de historias. Que a Bíblia chama de memorial. Que la Biblia dice y lo llama memorial. Lá neste memorial. Allá en este memorial Estão escritos. están escritos Os não. los no. Os não. Los no. Que as gerações passadas deram. Que las generaciones pasadas dieron. E a geração do século 21. Y que la generación del siglo XXI No memorial de Deus. en el memorial de Dios Vai escrever não. va a escribir no. Para a pornografia. No para la pornografía. Não. No Para o domínio das redes sociais. para el dominio de los medios sociales. Quando eu olho para o lado, Cuando yo miro hacia mi lado, parece que somos como uma andorinha querendo fazer verão. parece que somos como una golondrina intentando hacer verano. Mas não estamos sós. Pero no estamos solos. Tem 7.000 Hay 7,000 e tem o Espírito Santo. y tenemos el Espíritu Santo. tem o Espírito Y Santo. tenemos el Espíritu E Santo. tem o Espírito Y Santo. tenemos el Espíritu Santo. Ele está conosco. Él está con nosotros. Ele está conosco. Él está con nosotros. Ele está contigo. Él está con usted. Para dizer não. Para decir no. Para dizer não. Para decir no. Olhe para o teu irmão. Mira hacia tu hermano. Olha para a tua irmã. Mira hacia tu hermana. E diz para ela. Y diga para ella. Diga não. Dígalo. Diga não. Dígalo. Diga não. Dígalo. Para o domínio. Para el dominio da internet. de la internet. Diga para quem está ao seu lado. Diga para quien está a su lado. Tu não vais mais Tú ya no vas más navegar navegar na internet en internet de madrugada. por la madrugada. Diga para quem está ao seu lado. Diga quien está a su lado. Diga não. Dígalo. Diga não. Dígalo. Para ficar no YouTube Para estar en el YouTube vendo fofoca. mirando chismes. Quantas irmãs aqui ¿Cuántas hermanas aquí estão lá no YouTube están allá en YouTube vendo fofoca mirando chismes de cantoras, de las cantantes, de atrizes, de las actrices, de cantoras mundanas? de cantantes mundanas? É Jesus. E o diabo está esfregando as mãos. Y el diablo está fregando las manos. Ele está dizendo: Él está diciendo, a restauração disse não para tanta la coisa. restauración dijo no para tanta cosa. Mas eu estou conseguindo entrar dentro dos lares da restauração. Pero yo estoy consiguiendo entrar adentro de los hogares de la Eu restauración. estou conseguindo entrar nos púlpitos da restauração. Yo estoy entrando en los púlpitos de restauración. Com pornografia, Con pornografía, com imundícias. con inmundicia. Mas o diabo não esperava uma coisa. Pero el diablo no esperaba por una cosa. Que hoje, Y hoy, hoje, que dia é hoje? hoy, ¿qué día es hoy? Que dia é hoje? ¿Qué día es hoy? Que dia é hoje? ¿Qué día es hoy? 19. Que dia é hoje? ¿Qué día es hoy? Que dia é hoje? 19. Hoje, 19 de abril. 19 de abril. 19 de abril. 19 de abril. Está se levantando o povo. Se está levantando un pueblo Para dizer não. para decir no.
Você está fraco espiritualmente Usted está debilitado espiritualmente por causa do TikTok. a causa del TikTok. Elimina o TikTok. Elimina el TikTok. Não! No, Você está fraco espiritualmente usted está debilitado espiritualmente por causa do Instagram. a causa del Instagram. Elimina! Elimina. Diga não! Diga no. Diga sim! Diga sí. Eu não vou pro inferno Yo no voy para el infierno por causa de uma porcaria dessa. por causa de una porquería de esta. Eu não vou mais perder meu tempo nisto. Yo no voy más a perder mi tiempo en esto. Pergunto para você, Pregunte para usted o que é que você ganha lo que usted recibe com o TikTok? con el TikTok. Se nós não atacarmos a raiz, Si nosotros no atacarmos la raíz, vamos deixar de ser raiz. vamos a dejar de ser raíz. Se não atacarmos a raiz do mal, Si no atacarmos la raíz del mal, vamos deixar de ser pentecostais raiz. vamos a dejar de ser pentecostales raíz. E você verá a tua família Y destruída, usted va a ver tu familia tua destruida, vida espiritual tu vida destruída. espiritual destruida. Quem está disposto a dizer não para ¿Quién isso? está dispuesto a decir no para esto? Quem está disposto a dizer não para isso? ¿Quién está dispuesto a decir no para esto? Quem está disposto a dizer não para isso? ¿Quién está dispuesto a decir no para esto? Senão nós vamos ficar igual os cristãos do século Si XIX. no, vamos a quedar igual a los cristianos del siglo XIX. Igual os americanos dizendo para Igual- os europeus, Igual a los americanos diciendo a los europeos, fumando um cigarro, tragando un cigarrillo, dizendo vocês bebem. diciendo ustedes toman. E os europeus dizendo e vocês Y fumam. los europeos diciendo ustedes fuman. Aí você condena Y ahí tú condena bêbado un borracho porque é dependente da cachaça. porque él está esclavo del alcohol. Você condena Tú condenas fumante a alguien que fuma porque é dependente do cigarro. porque es dependiente del cigarrillo. Você condena Usted condena drogado un adicto de la droga porque é dependente do crack. porque es dependiente de la pasta base. Mas você Pero usted é dependente das redes es sociais. dependiente de los medios sociales. Miséria! ¡Qué miseria! Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Talvez você me chame de cafona, Quizás usted me va a llamar de antiguo, de quadrado. de cuadrado. Quem sabe você vai dizer, pastor, Tú vas a decir quizás, pastor. vocês estão falando em crescer o Ministério Restauração. Ustedes están hablando en el crecimiento del Ministerio Restauración. Desse jeito não dá. De esta manera no va a salir. Escute uma coisa. Escuche algo. Eu não aceito No acepto fazer acordo com o diabo. hacer acuerdos con el diablo. O diabo tentou fazer acordo com Jesus. El diablo intentó hacer acuerdo con E Jesús. Jesus olhou para o diabo Y Jesús miró al diablo. e disse não. Y dijo no. E disse não. Y dijo no. E é por isso, Y es por esto, senhoras e senhores, es por esto, señoras y que señores, existe a segunda palavra. que existe la segunda A palabra. segunda palavra La segunda que palabra nos vai dar força que nos va a dar fuerza para resistir esta ação maligna. para resistir a esta acción A maligna. segunda palavra. La segunda palabra. Você quer saber? ¿Usted quiere saber? Quer saber? ¿Usted quiere saber? Vocês querem saber? ¿Ustedes quieren A saber? segunda palavra. La segunda palabra. A segunda palavra La segunda palabra é o
nome es un nombre daquele de aquel que disse não para que o dijo diabo. no para el diablo. É Jesus. Es Jesús. É Jesus. Jesús. É Jesus. Es Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Diga assim em nome de Jesus. Diga así, en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Diga comigo. Diga conmigo. Levanta a mão. Alza tu mano. E diga. Y diga. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Não, Satanás. ¡No, Satanás! Para encerrar, Para terminar, eu quero contar uma coisa. yo quiero contarles algo. Eu aconselho muitas pessoas Yo aconsejo muchas personas por meio de mensagens. por medio de mensajes. Olha quanto bom pode ser a internet. Mira cuán bueno puede ser el internet. Se você não for dominado por essas coisas. Si usted no te dejar dominar por estas cosas. E eu atendo muitas pessoas pela internet. Yo atiendo muchas personas por internet. Por e-mail, Por medio de email, pelo Telegram. por el Telegram. E agora, alguns dias Y atrás, ahora, hace algunos días atrás, eu recebi uma mensagem yo recibí un mensaje de uma pessoa de una persona que há algum tempo eu venho aconselhando. y hace ya algún tiempo yo la vengo aconsejando. Esta pessoa era completamente dominada pelo sexo. Esta persona era completamente dominada por el sexo. Começou pela internet. Comenzó por internet. Começou pela pornografia. Comenzó por la E pornografía. depois se afundou no mais profundo do abismo do sexualismo. Y después se hundió hasta el más profundo del abismo del sexualismo. E faz alguns dias Y hace algunos días que eu recebi uma mensagem desta pessoa. que yo recibí un mensaje de esta persona. E essa pessoa disse assim para mim: Y esta persona me dijo así: Pastor Humberto, Pastor Humberto, continua me ajudando, continúa ayudándome. porque hoje Porque hoy eu rompi, yo rompí o último vínculo el último vínculo que me prendia ao pecado do sexo. que me ataba al pecado del sexo. E olha o que essa pessoa disse. Y mira lo que esta persona me dijo. Essa pessoa disse: Pastor, Esta persona dijo: Pastor, mas está doendo. pero me duele. Está doendo. Pastor, me duele. Ele disse: Pastor, é de verdade. Él dijo: Pastor, es de verdad. Eu estou sentindo uma dor. Yo estoy sintiendo un dolor. E eu fui orar por aquela pessoa. Y yo fui, hermanos, a orar por aquella E eu persona. coloquei o celular diante de Deus. Y yo coloqué el celular delante de Dios. E eu dizia: Y yo Deus, decía: Dios, olhe aqui. mira aquí. Tem misericórdia desta pessoa. Ten misericordia de esta persona. E naquela hora eu escutei uma voz Y de en aquel Deus. momento yo escuché una voz de E eu Dios. quero revelar um negócio para vocês Y aqui. yo quiero revelar algo para ustedes aquí. E Deus falou comigo. Y Dios habló conmigo. Sabe esta dor que ele está sentindo? ¿Sabe este dolor que él siente? Sabe esta dor que ele está sentindo? ¿Sabe este dolor que él está sintiendo? Esta é a dor. Este es el dolor. Esta é a dor Este es el dolor que o diabo sente que el diablo siente quando alguém diz não. cuando alguien dice no. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Tem que ter um povo! Hay que tener un pueblo. Tem que ter um povo! Hay que tener un pueblo que resista ao diabo! que resista al diablo. E Deus chamou você! Y Dios llamó a usted. Se você quer resistir ao diabo, Si usted quiere resistir al diablo, se você quer o teu nome escrito no memorial de Deus, si usted quiere tener el nombre escrito en el memorial de Dios, fique em pé agora. póngase en pie ahora E levante as tuas mãos ao céu. y alce tus manos al cielo E pegue na mão do teu irmão. y tome la mano de tu hermano. E pegue na mão da tua irmã. Y tome la mano de tu hermana E diga em nome de Jesus. y diga en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus.
Em nome de Jesus. En el nombre de Diga em Jesús. nome de Jesus. Diga en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesucristo. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus. En el nombre de No Jesucristo. nome de Jesus Cristo. Nosotros decimos no. Nós dizemos não. Para o diabo. Não para o diabo. Diga não. Diga não. Ore pelo teu irmão aí Diga agora. no y ora por tu hermano Ora pelo ahora. teu irmão agora. Ora por tu hermano Ora ahora. pelo teu irmão agora. Ora por tu hermano ahora. De dois em dois. De dos en dos. Irmãos com irmãos. Hermanos con Irmãs hermanos. com irmãs. Hermanas con A não hermanas. ser que seja o esposo e a esposa. A no ser que sea el esposo con la esposa. De dois em dois. De dos en dos. Põe a mão no ombro do teu irmão. Ponga la mano en el hombro de tu E hermano. começa a orar por ele. Y comienza a orar por él. Senhor. Señor. Enche. Llena. Com teu Espírito. Con tu Espíritu Santo. Para que diga não. Para que diga no. Oh, recabarolera shela, que rababaro que ramandara roria, rapabacala rabara shalarabahai. Ore pelo teu irmão. Ore por tu hermano. Ora pela tua irmã. Ora por tu hermana. Ora pelo teu irmão. Ora por tu hermano. Ora pela tua irmã. Ora por tu hermana. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Ora, ora, ora. No nome de Jesus, diga não para o diabo, diga não para a carne, diga não para a raiz. Quantos querem se fortalecer espiritualmente para dizer não? Quantos querem fortalecer-se espiritualmente para dizer não? Quantos querem a graça de Deus para dizer não? Quantos querem a graça de Deus para dizer não? O Espírito Santo falou contigo. O Espírito Santo ha hablado contigo. Venha pedir graça para Deus. Venga pedir graça para Deus. Para dizer não. Para dizer não. Sai do teu lugar e vem aqui na Sai frente. de tu lugar e vem adelante. Se você quer dizer não. Se você quer dizer não. Se você quer graça de Se você Deus. quer graça de Deus. Se você quer que o teu nome seja escrito neste Se memorial. você quer seu nome escrito neste memorial. O memorial da história dos crentes. El memorial de la historia de los creyentes. Dos crentes que ao longo dos séculos. De los creyentes que a lo largo de los siglos. Disseram não. Dijeron no. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Disseram não. Dijeron no. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Disseram não. Dijeron no. Disseram não. Dijeron no. Disseram não. Dijeron no. Disseram não. Dijeron no. Este é o caminho da resistência. Este es el camino de la resistencia. O caminho da sujeição a Deus. El camino de la sumisión a Dios. Que vem antes. Que viene antes. Aí é oração. Aí é oração. Aí é jejum. Aí é ayuno. Aí é leitura bíblica. Aí é leitura da palavra. Isso é sujeitai-vos a Deus. Eso es someterse a Dios. Agora resistir ao diabo. Ahora resistir al diablo. É dizer não. Es decir no.
Venha, venha dando glória a Deus. Venga glorificando, venga Venha glorificando. dando glória a Deus. Venga glorificando, venga Venha glorificando. dando glória a Deus. Venga dando gloria a Dios, venga Venha diciendo gloria a glorificando a Dios. Deus, pastor Paulo Roberto. Venga glorificando a Dios, Pastor Pastor Paulo Roberto. Pastor Paulo Roberto. Pastor Adriano Licidônio. Pastor Adriano Licidônio. Pastor Dorival. Pastor Dorival. Irmã Gladys. Hermana Gladys. Os que pregaram hoje durante o dia. Los que predicaron hoy a lo largo del día. Venham aqui agora. Vengan aquí ahora. Venha me ajudar aqui agora. Vengan a ayudarme aquí ahora. Vamos orar agora. Vamos a orar ahora. Os pastores podem nos ajudar aqui agora. Los pastores pueden ayudarnos ahora. Vamos orar pelo povo. Vamos a orar por el pueblo. Para que Deus os encha do Espírito. Para que Dios los llene del Espíritu. Para que aprendam a dizer não. Para que aprendan a decir no. Não. No. Sai do seu lugar aí atrás. Sal de su lugar ahí atrás. Traga a tua bolsa, a tua Bíblia junto. Traiga tu bolso, tu cartera, tu Bíblia. Vem clamar a Deus. Vem clamar a Dios. Precisamos dizer não. Necesitamos decir no. Sobe aqui em cima, faz favor. Pasen aquí arriba, por favor. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Comece a orar agora. Comece a orar. Comece a orar agora. Comece a orar. Comece a orar agora. Comece a orar ahora. Se não começou ainda, comece agora. Se não começou aún, comece agora. Pastor Adriano, pode começar a orar. Aleluia. A igreja orando, Aleluia. a igreja orando. A igreja orando, a igreja orando. Pai Deus eterno, está te investindo de poder e de autoridade. em nome de Deus está Jesus nós vistiendo de poder e oramos. autoridade. Oramos agora, Senhor, juntamente com a igreja orando. Levante a tua voz em oração e vamos clamar todos juntos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a Ti nós clamamos agora, a Tua palavra que foi pregada, a Tua palavra que foi anunciada, Senhor, com esta revelação tremenda, com certeza os infernos estão agitados, com certeza os demônios estão agitados, com certeza o mundo espiritual está agitado, Senhor, porque esta igreja se posiciona, esse irmão se posiciona no dia de hoje para dizer não para o pecado, para dizer não para este mundo, para dizer não às tentações e sim para Ti, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo, este espírito diabólico que tem feito esta pessoa cair na pornografia, este espírito diabólico que tem feito este homem cair no jogo, este espírito diabólico que tem feito esta pessoa perder, Senhor, dentro da sua casa a paz, perder, Senhor, dentro da sua casa a unidade, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora, enquanto ela está orando, derrama sobre ele a Tua glória, derrama sobre ela a Tua glória, derrama sobre este irmão algo sobrenatural, a Tua graça para dizer não para o pecado, a Tua graça para dizer não para as coisas deste mundo, em nome de Jesus Cristo. A graça de Deus está sobre a tua vida. Está livre! Está livre! Está livre! A glória de Deus seja derramada sobre a tua vida agora, sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo, Deus, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai,
Nós clamamos a Ti agora, Senhor. Nós clamamos a Ti agora. Oramos, Senhor, eu não estou bem. Em Teu nome, Senhor. A Ti nós clamamos. A igreja está orando. O povo está orando. Vai recebendo o que vem de Deus agora. Vai recebendo o que vem de Deus agora. Vai recebendo o que vem do céu agora. Jesus te toma agora. Jesus te renova agora. Jesus te enche agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai recebendo. Vai recebendo. Agora. 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 Rabachantara. Raquechoque peca pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Receba agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá no meio da igreja. Lá no fundo da igreja. A todos aqueles que estão ouvindo, Senhor. Que a Tua glória venha envolver o Teu povo. Que a Tua glória venha envolver este irmão. Em nome de Jesus. Solta o Teu poder. Solta o Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, manda fogo, poder, autoridade. Glória. Jesus agora começa, Pastor Paulo, a derramar sobre eles uma glória sobrenatural. A graça de Deus está sendo derramada sobre a tua vida agora. Receba, 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 recebe agora, receba agora, receba agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, receba agora, recebe agora. Em nome de Jesus. Começa a orar em novas línguas agora. Começa a orar em novas línguas agora. Você que já é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em novas línguas. Você que já é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em novas línguas agora. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Ora em novas línguas agora. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, recebe agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Jesus vai começar a batizar, Pastor Paulo, com o Espírito Santo agora. Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora, agora, agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô Senhor, batiza. Enche do Teu Espírito. Da língua estranha agora. Em nome de Jesus. Agora. Agora. Pai Santo. Pai Santo querido. Agora, 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 agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toca na tua filha agora, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Os céus estão abertos nesse lugar. Glória.
Rebagachandarabaga. Oh, aleluia. Senhor, enche a tua igreja. O teu servo tem pregado a tua palavra. Deus, esta nova geração dá poder para dizer não, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta da vitória. Ó, Senhor, que toda, Senhor, a obra do diabo, eu creio, cai por terra nesta noite. Eu creio. O Senhor disse: as portas do inferno, eu creio, não prevalecerão, eu creio, contra a minha igreja. Eu creio. Aqui está a tua igreja. Aleluia. Enche-nos do teu poder, da tua autoridade. Liberta, enche, Senhor, da tua graça, da tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ó, Senhor, toca. Agora. Toca. Seja cheio da presença de Deus agora. Seja cheio da glória de Deus agora. Seja cheio agora. Seja cheio de Deus agora. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jesus te renova agora. Jesus está te renovando agora. Isso não é emoção. É poder de Deus que está sobre a tua vida. Não tem demônio que possa resistir. Não tem legião de demônio que possa resistir à tua glória. Jesus começa a libertar agora. Jesus te liberta. Jesus te toca. Jesus te transforma. Agora. Vai recebendo. Em nome de Jesus. Agora. Se cheio. Está clamando a blasfêmia de Tori, la prevenentori, sai de Tori, a soa, remitori, canta la baceia, lo preflexo tapria floa, la manturi, mitori, tori, claio, flex no prefloa, lo mando no na, Deixa Deus te encher aí. Recebe agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A igreja orando. Glória. A igreja clamando. Oh, meu Deus. Esse dia será marcado. Esse dia será inesquecível. Porque é o dia que o diabo teve que ouvir o não da igreja. Aleluia. Teve que ouvir o não. Em nome de Jesus. Ele está batendo, pastor Paulo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está recuando. Sujeitai-vos a Deus. Se entrega a Deus. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Reflexioa. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória.
Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã, ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus,